Graças a Deus. Nós de verdade estamos contentes por conseguirmos chegar aqui. São aí 2 meses e meio, mais ou menos, de tarefas aqui. Então, quero agradecer a quem doou o esposo, quem doou o filho, quem doou a comida, quem doou o dinheiro. Continue fazendo isso, que a obra do Senhor, ela é feita através de corações que são gratos ao Senhor. E a gente pode chegar a um lugar que a gente ainda está fazendo algumas coisas, né? Ainda está em obra. Nós não estamos fazendo uma inauguração, nós não estamos fazendo uma abertura, nós mudamos de lugar, da tenda para cá, né? E quem sabe em março a gente faça uma festa aí, mas a gente está mudando de lugar e estamos num lugar muito abençoado, não é verdade? E a gente não conseguiu ligar o ar-condicionado e mais algumas coisas que a gente queria que estivesse tudo funcionando, mas você pode dar graças a Deus pelo que tem? Amém. Amém. O projetor vai ficar no seu lugar. Então ainda tem muita coisa para ser feita e ainda precisamos de mãos de obras, de pessoas que possam envolver suas vidas realmente no reino de Deus e no lugar que é para a gente mesmo. Toda oferta e dízimo que você faz, contribuição na igreja do Senhor, onde você congrega, quem é que usa mais? A própria igreja. Mas nossa ideia aqui é servir quem? Os visitantes de uma forma excelente, para que eles sintam de verdade um conforto em estar no lugar, para que os ouvidos dele fiquem atentos à pregação e que o Senhor trabalhe em seus corações. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Do versículo 1 em diante, nós vamos fazer a leitura para a gente ter um entendimento. A gente está iniciando hoje uma série sobre o Natal e nossa ideia é, como o João Marcos falou na sua última pregação, é que Cristo seja levantado e glorificado de verdade em todas as mensagens. E é difícil você não encontrar Jesus na Bíblia, né? Uma vez eu brinquei com alguns amigos pregadores que eles achavam cada detalhe incríveis assim na Bíblia, mas às vezes não conseguiam achar Jesus. Eu falo, você consegue achar o nome da pedra que atirou no Golias, mas não acha Jesus. Você consegue encontrar o nome da planta que estava lá perto do profeta, mas não consegue encontrar Jesus. Nossa ideia aqui é a gente não achar essas coisas e achar Jesus sempre, encontrar ele, né? E se a gente conseguir fazer isso, já está bom a beça. Amém? Vamos ler. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor.
Quando os anjos deixaram e foram para os céus, pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejam isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Meus irmãos, nós estamos perto de uma data que é muito importante para todo mundo, o Natal. E hoje eu não vejo tanto, mas eu me lembro que quando ia chegando no final do ano, todos iam pintando a casa, todo mundo comprando cal, né, para pintar a casa. Hoje nem sei mais se o pessoal usa isso, mas comprava cal, misturava lá o xadrez e pintava a casa, os mais pobres. Mas era a época em que as pessoas estavam enfeitando suas casas, planejando suas compras, vendo como que ia fazer o bacalhau, né? Uma coisa que a gente hoje em dia compra sardinha para a gente fazer o bacalhau, mas tentando arrumar a sua casa, as coisas, para receber visitas ou para ter uma linda mesa que ninguém podia tocar antes de dar o dia 25, né? A gente tinha que esperar o dia 24, se tocasse perdia o dedo, se tocasse na comida antes de meia-noite era um perigo, mas todos aguardavam com expectativa o Natal, a comida, o visitar a casa do vizinho, para poder comer na casa dele também. Então hoje a nossa realidade de Natal mudou um pouco, mas todos ainda têm a expectativa por esse grande dia. Essa realidade do nascimento, essa realidade do menino que nasce, no coração daqueles que eram do povo hebreu, o povo de Israel, os judeus, eles aguardavam alguém especial, o nascimento de alguém muito especial. Eles aguardavam aquele que seria o libertador, aquele que iria resolver o problema social, o problema da realidade deles, e eles estavam aguardando com grande expectativa alguém que salvaria a nação, e eles, do governo romano, da tirania de outros povos, mas que eles teriam alguém que governaria realmente com equidade, com poder, com graça, e eles voltariam a ser a grande nação do povo de Deus. Eles estavam aguardando isso. Só que Deus também tinha planejado, já tinha anunciado o nascimento de um menino, em que teria o principado sobre os seus ombros, em que ele seria o Deus entre os homens, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que estaria vivendo entre nós, e hoje, graças a Deus, dentro de nós, mas seria o Deus encarnado, aquele que viria e que estaria no meio dos homens. Só que olhar para o menino de Isaías e ter a expectativa de que um bebê tão poderoso ia nascer, ia ter esse domínio sobre tudo, todo o poder sobre ele, ninguém conseguiria imaginar o lugar que nasceria essa criança. Eu viajo no meu mundo de Bob e eu ficaria imaginando uma criança com fralda, com muito poder, em que ele ia apontar o dedo para a mamadeira viria até ele. Essa seria a minha imaginação de um bebê tão poderoso, porque nós vimos isso nos desenhos, nós vimos isso nos quadrinhos, né? Bebês que com chupeta, que eram poderosos, levantavam carros, o super-homem, a gente imaginava isso, mas não imaginaríamos um bebê tão inofensivo e nascendo numa manjedoura, num lugar onde nenhuma mulher levaria o seu filho para nascer. Mas o que acontece, irmãos, é que José e Maria estão em Belém e o bebê nasce. Você consegue imaginar a realidade do nascimento de Jesus? Nos braços de Maria? Quem era aquele bebê? Eu quero ler algo com vocês e para que você pense um pouco sobre esse bebê que se tornou
o nosso beber do Natal, mas para que a gente entenda quem Ele é de verdade. É um escrito de Max Lucado e que eu acho muito interessante. Preste atenção. O onipotente, em um instante, se tornou frágil. O que for espírito se tornou palpável. Ele, que era maior que o universo, veio a ser um embrião. E aquele que sustém o mundo com uma palavra, decidiu depender para a sua nutrição de uma jovenzinha. Deus como um feto, a santidade adormecida no ventre, o Criador da vida sendo criado. Deus ganhou sobrancelhas, cotovelos, 2 rins e um baço. Ele se esticou contra as paredes e flutuou no líquido amniótico da mãe. Deus se aproximara. Ele veio não como lampejo de luz ou como um conquistador inacessível, mas como alguém cujos primeiros gritos foram ouvidos por uma camponesa e um carpinteiro sonolento. As mãos que o sustentaram pela primeira vez eram calosas e sujas, mal cuidadas. Nenhuma seda, nenhum marfim, nenhuma festa, nenhuma pompa. Se não fosse pelos pastores, não teria havido recepção. E se não fosse por um grupo de contempladores de estrelas, não haveria presentes. Os anjos olhavam enquanto Maria trocava as fraldas de Deus. O universo observava maravilhado enquanto o Todo-Poderoso aprendia a andar. Crianças brincaram na rua com ele. E se o líder da sinagoga de Nazaré soubesse quem estava ouvindo os seus sermões, ele estaria muito preocupado. Você consegue olhar para Jesus e ver um bebê desse jeito? Você consegue olhar para Jesus e ver uma criança nos braços de uma camponesa? As mãos de um carpinteiro segurando o Salvador do mundo? Essa é a realidade do nascimento e é essa a realidade que os pastores, ao chegarem, eles conseguem ver. Mas todos nós hoje temos uma noção maior do que essa realidade, do que os pastores viram, porque nós temos as Escrituras Sagradas. E eu quero compartilhar, através do texto que nós acabamos de ler, alguns atributos ou nomes dados ao Cristo, a esse bebê, e que nós podemos hoje glorificar a Deus por quem Ele é e o que é o verdadeiro Natal em nossas vidas. Haviam pastores naquela região, diz o versículo 8 até o versículo 10, que vigiavam e faziam vigílias noturnas sobre o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles estavam com muito medo. Mas o anjo disse-lhes: não tenham medo, pois eis que trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Quem vem anunciar o nascimento de Jesus é alguém importante. Quem está anunciando é um anjo de Deus que está dando a notícia do que vai acontecer. É como aquele que vai adiante da realidade de um rei que está chegando e vai anunciar que o rei está vindo. E ele chega, esse anjo, e avisa aos pastores, dizendo para eles: olha, vai acontecer algo extraordinário. O rei está vindo, ele vai nascer. E eu tenho essas boas novas para vocês. Tenho notícias boas para vocês. E a notícia é que esse grande homem, esse grande bebê vai nascer e ele já está no meio de vocês. Agora, vocês vão até lá e vocês vão ver o que está acontecendo. O anúncio do nascimento de Jesus é algo extraordinário e é alguém do céu que vem trazer a notícia. Porque não é algo comum. Não é um bebê simples que está nascendo, mas é o próprio Filho de Deus que está vindo ao mundo. E o anjo está trazendo a notícia de um lugar de onde ele está vindo, ou de onde ele veio. E ele está anunciando algo importante. E nas palavras desse anjo, ele diz que hoje nasceu um Salvador. De que hoje nasceu um Salvador na cidade de Davi. E de que esse menino que está nascendo, que é o Salvador, ele também é o Cristo e é o Senhor. Não é um bebê comum que está vindo. Meus irmãos, nós, quando olhamos para algo extraordinário que é o nascimento de Jesus, nós precisamos prestar atenção,
como que essa mensagem é roubada dos nossos corações. Como que a realidade do nascimento de Jesus se mistura com várias outras coisas. Mas a mensagem do nascimento de Jesus e o nascimento dele é algo tão importante, que deveríamos fazer um esforço enorme para não permitir que nenhuma outra mensagem venha ofuscar a verdadeira história e o verdadeiro Natal de nossas vidas. Ele está dizendo isso para eles, e aí eu quero dividir essas palavras do anjo, do mensageiro de Deus, para que a gente possa entender um pouquinho. A primeira coisa que ele coloca e diz para esses pastores é de que o filho de Maria, é de que aquele menino que está lá na manjedoura, que eles vão encontrar e vão ver, ele é o Salvador. Ele é o Salvador porque nasce um bebê que vem resgatar a humanidade que é escrava do pecado. Ele é o Salvador porque ele vai de verdade salvar os homens dos seus pecados. Ele é aquele que está vindo em direção aos mortos, aqueles que não podem fazer nada, porque não podem salvar a si mesmo com a autoajuda ou até mesmo da ajuda dos homens, porque nós precisamos de um Salvador que nos salva pelos méritos próprios e que não fica dependendo da nossa ajuda, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele vem até nós e é o único que pode soprar vida no vale de ossos secos, onde os mortos estão. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa para nos salvar, não precisaríamos de um Salvador. A gente não ia precisar de um Salvador. Eu não sei se você teve a experiência de quase morte numa praia, ou numa cachoeira, ou num rio. Eu já tive algumas. Mas a pior, né? Eu já quase morri no Grumari, na Barra da Tijuca, no Recreio. Mas a pior, eu era pequenininho, né? Menor do que eu sou hoje, lá na Pedra de Guaratiba. E a gente tinha um rio. E a gente brincava de passar, quando a maré enchia, de passar pelo meio da manilha que atravessava a ponte. Daí eu fazia isso também. Na verdade, ele que fazia isso com a gente, né? O mais velho. E a gente atravessava ali. Mas de vez em quando agarrava galho lá. E uma vez eu mergulhei para sair do outro lado, me agarrei no galho, e enquanto eu tinha fôlego, eu tentava sair daquele jeito, mas quando eu vi que ia morrer, aí você começa a orar, fazer de tudo, gritando, porque você sabe que já não tem mais o que fazer. Na Barra da Tijuca, eu quase morri, o orgulho não deixava eu chamar o salva-vida. Mas quando você sabe que já morreu, você não tem outra coisa a fazer que é gritar por um Salvador. Só que o Salvador que vem aqui, ele não vem salvar alguém que está quase morrendo. Ele vem no mundo dos mortos, salvar os já que estão mortos. Ele vem estender as suas mãos para tocar em pessoas mortas que vão alcançar vida, porque Ele é o Salvador dessas pessoas, porque Ele é aquele que vai resgatar essas pessoas. Se nós temos possibilidade de fazer alguma coisa pela nossa salvação em relação a chegar diante de Deus e negociar de alguma forma, nós faríamos. Nós subiríamos escadas de joelho, acenderíamos a quantidade de velas que nos ordenasse, nós faríamos de tudo, e as pessoas fazem de tudo, até cair na realidade em que estão mortos e de que não podem fazer nada, e a única coisa que podemos fazer é esperar Ele nos resgatar. Ele é o nosso Salvador, porque nos salva da condenação e Ele nos liberta dessa condenação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: sabendo que foste resgatado da tua vida vã, que recebeste de teus pais, não com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem poluição. Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, a qual fez abundar para nós toda a sabedoria e entendimento.
Nós estávamos longe, nós precisávamos de redenção, nós precisávamos de sangue. E o bebê que está no colo de Maria, ela não tem a noção de que aquelas mãos pequenas serão furadas por pregos. Ela está com o Salvador em seus braços, mas ela não tem noção de que o sangue será derramado um dia daquele bebê. De que aquela cabeça que ela pode colocar em suas mãos e admirar, vai ganhar uma coroa de espinhos. E de que todos os vizinhos que perturbavam Maria, um dia ele morreria por eles. De que um dia aquele bebezinho seria sacrificado como um cordeiro imolado no Calvário, e ele tomaria o nosso lugar, porque alguém deveria morrer no lugar dos homens e mulheres culpados, e o seu sangue deveria ser derramado. E é o sangue desse bebê que vai ser derramado e que foi derramado por todos nós. Os anjos continuam falando e dando detalhes do nascimento de Jesus, porque só há uma maneira de salvar os homens das suas condições de pecado, de morte, de cegueira, de lepra, e ele sabe de que todos os homens precisam de um Salvador. Só que esse Salvador, ele deve crescer no mundo dos homens sem ser um pecador. E ele, sem pecado algum, ele se ofereceu, ele entrega a sua vida em nosso lugar na cruz do Calvário e morre por todos nós, porque recebemos em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, libertação das trevas, dos nossos pecados, e ele leva sobre si a culpa que era toda nossa e não dele. Ele também, além de ser o nosso Salvador e o Salvador, o bebê é o próprio Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele nasce no meio dos homens, mas ele não é o filho de José, ele é o Filho de Deus, que está nascendo entre os homens. Um bebê num lugar perigoso. Você daria o seu filho, ou levaria a sua esposa para nascer, seu filho nascer na Cracolândia de São Paulo? Ou alguma rua de prostituição do Brasil? Você levaria o seu filho para nascer num lugar perigoso desse? Onde você sabe que se as pessoas vissem, um bebê inocente poderia fazer coisas terríveis com esse bebê? Você levaria o seu filho para nascer num mundo perigoso? É isso que Deus faz. Ele sabia muito bem o que somos capazes. Ele sabe muito bem o que somos capazes de fazer. E ele sabia muito bem o que os homens fariam com o seu filho. E sabe o que Deus faz? Deixa o seu filho aos cuidados de dois pecadores, convivendo no mundo dos pecadores, sabendo que um dia esses homens levariam o seu próprio filho a um matadouro, e os homens entregariam o inocente, acreditando que estariam fazendo a coisa certa. E o Filho de Deus está entre os homens, e ele, segundo Colossenses capítulo 1, versículo 15, esse bebê é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado no meio dos homens. Nós temos a tendência de achar que as pessoas, sempre quando tiverem a oportunidade, vão escolher Jesus para a vida deles. Meus irmãos, eu acho que Jesus, na maioria das vezes, sempre vai ser a última opção. Vai agora andar por aí e oferecer Jesus para as pessoas. Ele não é uma opção. As pessoas sabem que Jesus é gente boa. Sabem até que é alguém que resolve o problema para os outros. Que arruma uma vaga de estacionamento. Que coloca as etiquetas vermelhas de promoção no supermercado e nas lojas. Você nunca viu ninguém orando nesse sentido? Eu fui em tal lugar, Jesus estava lá, Jesus, aquela etiqueta vermelha com 50%. Eu estava no lugar e de repente Jesus foi lá e me deu uma vaga de estacionamento. Todos querem esse tipo de Jesus. Todos querem alguém que conserta as besteiras que nós fazemos. Todos querem
Mas o Filho de Deus, será que de verdade as pessoas querem? Um Salvador, será que de verdade as pessoas querem? De apresentar e falar assim, ele veio para te salvar de quê? Dessa desgraça que tu está vivendo. Não, peraí, cara. Eu vou resolver primeiro as minhas paradas, depois eu vou. Depois eu vou lá. As pessoas, quando olham e veem quem é Jesus de verdade, e o que ele pede da gente em relação à vida cristã, ele passa a não ser uma opção, mas ele é o Filho de Deus encarnado. Não é uma criança normal que está nascendo, é o Filho de Deus encarnado. E esses pastores sabem que eles vão ter um encontro nesse momento com o Filho de Deus. Mas nas palavras do anjo também está que ele é o Cristo, que Jesus, ele é o Cristo. Esses pastores escutam em primeira mão de que o ungido prometido, de que o Messias prometido vai nascer no meio deles, e de que eles vão ver o ungido de Deus, eles vão encontrar o Messias, eles estarão com ele, e eles vão lá. E imagina você aguardando o tão prometido ungido, o Messias, o aguardado, o prometido pelos profetas, e você chega lá e vê um bebê. Será que um bebê pode fazer alguma coisa? Será que um bebê pode ser o ungido, o Messias? Será ele que vai nos livrar? Mas o Cristo, o Messias, está entre os homens. E o que o anjo está anunciando é que ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, e ele é quem vocês estão esperando. Ele é o enviado de Deus para resolver o problema real do mundo de uma vez por todas. Colossenses 2, versículo 3: não apenas recebemos a salvação por meio de Jesus Cristo, mas nele também estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus Cristo nós temos isso. É nele que recebemos a salvação. Em Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, é nele que recebemos salvação. Meus irmãos, não existe outro. Não devemos aguardar outro. Ele é o verdadeiro Messias, ele é o verdadeiro enviado. E nós precisamos apresentar o Cristo que nasceu de uma virgem, mas que ele é o Salvador da própria virgem, de que ele é o Salvador dos homens, de que esse Messias aguardado é de verdade, é aquele que vai transformar a realidade dos homens, porque ele está pisando o jardim que foi manchado pelo pecado. Ele é o único que pode redimir esse jardim, para que a gente possa desfrutar aquilo que foi um dia desfrutado por Adão no jardim do Éden. Um dia Deus vai transformar essa nossa realidade e nós vamos experimentar realmente o que é verdadeiro e não isso que é como nuvem nos nossos olhos, e é nele que nós vamos encontrar isso. Ele é o Cristo, ele é ungido, ele é o Messias. Às vezes nós temos uma visão sobre Jesus muito religiosa, mas quando nós olhamos para ele e entendemos de que ele é ungido, ele é o Messias, ele é o enviado, isso deveria nos bastar, irmãos. Não existe outra pessoa. Nós temos a tendência de transformar em Messias, em ungidos, outras pessoas, pastores, apóstolos, gente que às vezes são tratados como ungidos de Deus. Eu acredito, irmão, todos nós aqui fomos ungidos por Deus, somos ungidos por Deus, somos sacerdotes do Senhor, e nós cremos nisso. Mas você já percebeu que nós temos a tendência de santificar alguns homens como se eles fossem especiais mais do que todos os outros crentes? E você já percebeu de que quando nós fazemos isso, quando nós endeusamos as pessoas, nós quase transformamos eles em Messias, em ungidos? E é por isso que você vê gente fazendo maluquice com palavras de pessoas. Mas, irmãos, o único que é o verdadeiro é Jesus.
Ele é o verdadeiro, é Ele que é digno de toda adoração, de temor, de respeito, de consideração e de tudo que os homens podem fazer, porque Ele é o ungido de Deus, o Messias aguardado e prometido, é esse bebê que nasceu, que se tornou homem, que foi para o Calvário e que nós hoje adoramos e servimos e glorificamos. Ele também é o próprio Senhor. É um título que demonstra e destaca a divindade de Jesus. Ele não é um igual. Ele é Deus. Ele é Senhor. E Ele vem a esse mundo como Deus entre os homens, como Senhor entre os homens. Olha que interessante que Ele diz dele mesmo, João capítulo 8, Evangelho de João, versículo 18 e 19. Eu sou aquele que testifica de mim mesmo, e o Pai que me enviou testifica de mim. Disseram-lhe, onde está o Pai? Jesus respondeu, vocês não me conhecem, nem meu Pai. Se você me conhecesse, você também conheceria meu Pai, porque Ele é Senhor. João capítulo 10, versículo 28 e 30. E eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca perecerão, nem ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai, que os deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Ele não é qualquer pessoa, Ele é Senhor. E quando nós oramos e pedimos que venha o reino desse Senhor sobre nossas vidas, devemos entender que Ele é o único que pode governar sobre nós. Qualquer outra coisa que esteja governando as nossas vidas são ídolos, porque o único Senhor verdadeiro e que sabe controlar nossas vidas da forma correta é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Uma vez eu fui em uma consagração e uma pessoa deu um testemunho que colocava, quando as coisas apertavam, colocava 2 cadeiras e colocava Jesus em uma e ela em outra. E eu fiquei imaginando, eu era novo convertido, eu ficava imaginando como que era isso, né? Deus sentou e ela, mas de repente ela contou uma coisa que ficou gravada. E aí eu levantei e eu disse para ele, ou o Senhor faz, e eu ficava imaginando aquele dedo no nariz de Deus, sentado ali. Gente, Ele não é nosso filho, esposa, esposo. Ele é o Senhor. Ele é o único que se assenta no alto e sublime trono. É Ele que governa todas as coisas e é Ele que sustenta o universo. É Ele que todas as coisas foram feitas através dEle. Não cabe sentado numa cadeira e a gente com o dedo no nariz dele dizendo o que ele tem que fazer. Na verdade, somos nós com cabeça baixa dizendo, sim Senhor, e sim Senhor, porque Ele é o Senhor. Os pastores chegaram, aqueles homens do Oriente chegaram e eles adoraram o menino que estava naquela manjedoura, naquele lugar, adoraram o menino que estava no colo da sua mãe, eles adoraram porque eles receberam uma notícia de que Ele é Senhor. Ele é Senhor. E a Bíblia dá algumas referências do que devemos fazer com esse Senhor. É que nós precisamos confessar, em Romanos 10, versículo 9 e 10, que se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se acredita para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Se confessares com a tua boca que Cristo é o Senhor, mas quem confessa a Cristo como Senhor e crê de verdade, tem Ele governando a vida, tem Ele governando todas as coisas. Esse Cristo, esse bebê que nasceu, Ele é o Senhor, Jesus Cristo, o Senhor, e nós devemos de verdade nos render diante dEle.
Quando nós olhamos para esse texto e vemos o anúncio de alguém tão grande e poderoso, nós podemos descansar o nosso coração de que aquele que é o Messias aguardado, que é o Senhor das nossas vidas, que é o Filho de Deus, ele não vem em uma data somente para estar conosco. Ele é aquele que é onipresente e está conosco todos os dias, inclusive no Natal. A gente precisa daqui para frente, e vamos ouvir e receber a palavra do Senhor, nos ajudando a compreender de verdade o que Cristo, quem é Cristo, o que Ele significa para a gente, o seu nascimento significa para todos nós. Nós precisamos olhar para isso e transformarmos o nosso Natal num Natal diferente de todos os outros que já experimentamos. E para que a nossa mesa seja um testemunho para todas as outras pessoas de que é nessa mesa onde nós podemos desfrutar a presença do menino que nasceu, que cresceu, de que morreu na cruz do Calvário e de que se tornou Senhor da nossa vida, e de que nós cremos, de que não é uma festa simplesmente, e que não é um dia somente para gastarmos o nosso dinheiro, mas é para relembrarmos de que um bebê visitou o nosso mundo e ele é o nosso Salvador, é o que nos redime, é o que nos transforma, é o que muda nossas vidas, é o que nos resgata e é o que perdoa os nossos pecados. Olhando para Ele, nós precisamos olhar para o bebê no colo daquela camponesa, mas do bebê que foi para a cruz do Calvário, mas para aquele que vive entre nós até os dias de hoje e habita em nosso meio, porque Ele é o nosso Salvador, Cristo Senhor. Eu quero orar junto com vocês e quero que você grave isso no seu coração. Os pastores receberam a mensagem, foram transformados pela mensagem, foram mudados por essa mensagem que chegou. E todos nós recebemos o Evangelho. A nossa realidade precisa ser transformada pelo Evangelho, por essa verdade. Nós precisamos nos alegrar como esses pastores se alegraram. E nós precisamos nos juntar com o coro celestial, glorificando e exaltando aquele que é o Senhor. Você imagina os pastores, naquele dia, exaltando e glorificando, porque Deus respondeu e enviou o seu Salvador. Eu encontrei esse Salvador. Eu conheci esse Salvador. Ele é o meu Senhor. Eu confesso que Ele é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. E eu quero que Ele mude a minha vida, como Ele fez com a vida de muitas outras pessoas, para que todos vejam Ele, o meu Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, por todos os lados. Curve sua cabeça. Esteja orando e pensando no que você ouviu. Refletindo nessa mensagem. E entendendo que é nele, no nosso Cristo, no nosso Messias, no Filho de Deus, no nosso Salvador, que nós celebramos a vida inteira, o seu nascimento, a sua morte, e o que Ele fez por todos nós.